Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, dando continuação ao Livro dos Espíritos. Você que nos acompanha sabe que nós estamos falando sobre a progressão dos espíritos. Como que os espíritos progridem, como que eles evoluem, sejam espíritos encarnados ou desencarnados. Então fique conosco, daqui a pouquinho estaremos dando continuidade a esse assunto. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Como disse a Solange, é a oportunidade de darmos a continuidade daquilo que já estávamos trabalhando na semana passada. Mas eu também quero dizer a você uma coisa interessante. Hoje o nosso programa estará sendo exibido ao vivo pelo Facebook, não pelo YouTube. Você que está assistindo, se conhecer alguém que está esperando lá pelo YouTube, diz, não, olha, hoje não é pelo YouTube, hoje é pelo Facebook da TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior. E lá você pode participar, pode dar o seu joinha, pode apreciar, pode compartilhar. Depois que terminar o programa, o YouTube vai estar exibindo este programa para aqueles que não puderam estar conosco ao vivo. Mas o ao vivo de hoje é pelo Facebook, não é, Solange? Isso mesmo, e para você participar, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior. Lá você vai encontrar um quadradinho, que é a nossa pergunta, que existe em todos os programas. A pergunta de hoje é, o que será diferente entre bons e maus espíritos nas suas buscas pela perfeição? Então, diferente essa pergunta, vamos parar para pensar. Eu vou repetir para você. O que será diferente entre bons e maus espíritos nas suas buscas pela perfeição? Envie seus comentários, as suas respostas, perguntas, dúvidas. Nós estaremos comentando sobre isso no final do nosso programa. Você pode participar também através do WhatsApp da TV Mundo Maior. O telefone é 0 operadora 11 996 43 3827. Muito bem, André. Vamos começar iniciar? Com os nossos slides? Olha aqui, ó, os nossos queridos Everaldo Assunção, Diego Rocco, a nossa querida Thaís de Deus e do Barbosa. Isso, são todos eles. Aqueles que estão aqui hoje para que você tenha este programa como um presente da TV Mundo Maior ao seu coração. E eles então vão começar a exibir para nós o nosso primeiro slide deste trecho do Livro dos Espíritos, que fala sobre as perguntas que estaremos hoje trabalhando no Livro dos Espíritos, 121 até a 125. E se você prestar atenção nas perguntas, aquela pergunta que a Solange acabou de fazer no Facebook, você encontrará a resposta neste conjunto de perguntas. Então agora, vamos ao slide seguinte, o slide número 2, Everaldo. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Nós vimos já esta pergunta na semana passada, no nosso programa da semana retrasada, não é? Por que alguns seguiram o caminho do bem e outros escolheram o caminho do mal? É a pergunta que aparece aqui já para meditarmos. E nós vamos recordar isto vendo a resposta que os espíritos deram a Kardec. Vamos lá, Solange, o próximo slide vai nos trazer. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus assim se tornaram por sua vontade. Bem, com isso nós já entendemos que é a vontade de cada um que faz a diferença. Deus cria cada um de nós da mesma forma, igualmente, simples, sem complexidade e ignorante, sem experiência. Não é ignorante porque a gente é agressivo, a gente é chucro, a gente fala palavrão, não. A ignorância é a falta da experiência. Então, na simplicidade e na falta da experiência, nós somos colocados. E aí passamos a escolher o caminho que vamos querer. Mas aí você pergunta assim, mas se a pessoa é tão inexperiente, não é mesmo? Se a pessoa foi criada, se o espírito é criado por Deus, não tem experiência nenhuma, como é que ele pode saber o que é bom e o que não é bom, como está aqui? Como é que ele pode ter aptidão para o bem ou para o mal? Como é que ele pode discernir, não é? Discernir o que fazer. Você pode perguntar isso. E olha, não só você pode perguntar isso.
Vamos ver o que Kardec perguntou no slide seguinte, na próxima pergunta? Vamos a ela? Como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho do que para o outro? Então, do mesmo jeito que você pode perguntar esta coisa lógica, Kardec também perguntou. Como é que podem os espíritos, na sua origem, quando eles não sabem quem eles são ainda, desfrutar de uma liberdade de escolha entre o bem e o mal? Como que eles saberiam discernir entre uma coisa e outra? Eles não têm experiência. Existiria neles alguma inclinação, alguma coisa diferenciada que os faria, como uma tendência, um princípio, que os faria inclinar-se mais para um caminho do que para outro? Será que existiria, que Deus faria uns meio canhotos, outros meio destros, e aí um iria para um lado, outro iria para o outro? Será? Seria lógico isto? É uma pergunta que você faria, eu faria, nós faríamos, e Kardec fez. Vamos ver qual foi a resposta dos espíritos? Vamos a ela. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. Então vamos começar por aí. Vejam só, à medida que o espírito vai desenvolvendo a sua consciência, quem ele é, ele adquire mais domínio sobre aquilo que ele escolhe. Não haveria, não é? Não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por alguma outra coisa, uma causa independente da vontade do espírito. Se ele já tivesse uma inclinação, não seria a vontade dele que estaria definindo isto. Então, os espíritos estão explicando exatamente essa questão. É o livre-arbítrio, na medida da sua consciência. Mas, a Solange vai continuar a ler a resposta. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros resistiram. Ah, agora começa a fazer sentido. Você se lembra de uma história de uma tal maçã? Uma tal maçã que uma tal Eva procurou o seu marido, um tal Adão, no paraíso, e disse: Adão, o povo falou pra gente não chegar perto dessa árvore, mas olha que fruto delicioso, que coisa bonita, que coisa agradável, que tal a gente dar uma mordidinha? Não é mesmo? Você já viu essa história? Adão era bobão, Eva parecia bobona também, mas eles estavam curiosos. Havia uma restrição, o paraíso todo é de vocês, mas vocês não cheguem perto desta árvore. Não pode tocar nela. Então, a curiosidade, o desejo de aprender, o desejo de saber, fez com que a Eva fosse até a árvore. Aí tinha uma cobra, a cobra ofereceu. A cobra. Tudo isso é um símbolo, não é? A cobra é a simbologia da coisa não muito boa, da coisa assim astuta. E então, Eva pegou a maçã e não só mordeu, mas deu para o Adão. O Adão podia falar assim: escuta, você quer fazer isso, você faz, eu não. Eu vou respeitar a ordem do dono do paraíso que falou para não comer. Mas ele foi o quê? Ele foi influenciado por aquela moça bonita, aquela moça envolvente, aquela companheira dele no paraíso. E então mordeu também. Ele não era mau, ela não era má, estavam curiosos. E escolheram o caminho. Tinham a liberdade de não escolher aquilo. Não é uma obrigação ter que morder a maçã. Eles sabiam que não poderiam, que não seria bom fazer aquilo, mas resolveram. Correr o risco. Então é o que está escrito aqui no final do slide que a Solange acabou de ler. E você vai ver de novo, olha. A causa não está no espírito, está fora dele. Nas influências às quais ele cede em virtude da sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação e outros não. Outros ficaram firmes.
Né? Seria o caso do Adão, se ele tivesse dito, não, Eva, come você, que eu vou ficar aqui sem desonrar a promessa que eu fiz, eu vou escolher outro caminho. Mas ele escolheu e seguia a Eva, não é? Então você vê que a liberdade continua a existir. E eles não eram nem bons nem maus, eles apenas foram levados a querer provar aquilo pela sua vontade livre, e toda vontade livre exercitada tem consequência. Vamos então, na continuidade dessa mesma pergunta, ver o que Kardec continua a falar com os espíritos. De onde provêm as influências que se exercem sobre ele? Ora, se os espíritos recebem influência quando são colocados no mundo, quando são colocados pelo Criador no estágio de espírito inteligente como o espírito humano, de onde vêm essas influências? De onde estão originadas estas forças que podem oferecer para ele uma coisa ou outra? Outra pergunta inteligente de Kardec. Se o homem é livre para escolher, e essa liberdade vai depender, essa liberdade vai levá-lo às consequências, as escolhas dependerão das ofertas. E ora, de onde provém essas ofertas? De onde provém as influências que se exercem sobre o homem? Vamos ver o que os espíritos responderam. No próximo slide. Dos espíritos imperfeitos que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Quando o homem está nesta condição ingênua, naturalmente que existem as companhias. E no caso aqui, os espíritos explicam que estas companhias são espíritos igualmente humanos, que se servem da ingenuidade daquele indivíduo para arrastá-lo aos seus grupos. Gente, isso acontece hoje em qualquer lugar. Vamos fazer de conta que você chegue numa cidade para morar lá com a sua família. Você não conhece ninguém. Mas na cidade existem duas famílias dominantes. Duas famílias que têm dinheiro, têm poderes e elas disputam entre si a influência sobre a comunidade. E o que acontece? Você chega lá, não sabe da guerra de nenhum deles. Aí você começa a se relacionar com o vizinho, que é da família tal. Aí o vizinho do outro lado é da outra família. E cada um fica querendo convidar você para ir para a festa da família dele. O outro chama você para ir na festa da família dele. Porque você, que não sabe de nada, precisa ser envolvido por alguma tentação e fazer parte agora do grupo. Você não sabe. E aí você pode falar, nossa, esse pessoal aqui, o vizinho da direita é tão simpático, ele nos dá bolo, ele nos convida para festa, já nos levou para conhecer a família dele, que gente boa. Aí a mulher fala assim, mas o vizinho da esquerda também, né, Solange? Ele vai levar a gente para passear nesse fim de semana. Eles estão tentando aquela família, estão querendo arrastar a família para um lado ou para o outro. Porque eles sabem que aquele indivíduo não tem ainda uma posição. E ser neutro é uma coisa que não é uma opção naquela comunidade. Ele tem que decidir. É a mesma coisa. Por isso que os homens, nas tradições religiosas, colocaram o nome de Satanás a essa força que quer levar aquele ingênuo para o seu lado, aumentando assim o número dos seus adeptos. Não é porque deseja mal, não é porque queira destruir, não. É porque quer ter mais gente. Isso acontece hoje, inclusive, entre as agremiações religiosas da Terra. Elas ficam disputando crentes, ficam disputando importância, público. Aí sai um deles, funda uma outra igreja e quer arrastar metade do pessoal para ele. É aquela confusão. Por isso, olha aqui, ó. As influências a que estão submetidos os espíritos lá na sua origem, elas derivam de outros espíritos imperfeitos que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir às suas ofertas. Foi isso que se tentou simbolizar com a figura de Satanás. Não é? O capeta, o demônio fazendo os seus adeptos. Agora, Kardec ainda, com essa resposta, ele não se satisfaz. Na mesma questão 122, ele continua perguntando. Vamos ver, Solange? Vamos lá. Esta influência se exerce sobre o espírito somente em sua origem? Que pergunta
Interessante. O espírito é novato, né, Solange? É. Acabou de cair do pé. Faz de conta que ele nasceu no pé, né? Caiu lá. Tá fresquinho. Fresquinho. Não tem ainda marca nem de um lado nem de outro. Aí Kardec quer saber, é só nessa fase que os espíritos sofrem influência, que ele está vulnerável, que ele pode ser cooptado, que ele pode ser aliciado? Só nessa fase em que ele é bobão? Que ele acabou de cair do pé? Que ele acabou de ser criado por Deus e está na condição hominal? É só nesta fase que existe aquela influenciação? O que você acha? Você já pensou nisso? Kardec está pensando. Você vê que Kardec tem uma mente aguçada, uma mente que não para. E agora a gente vai acompanhar o que foi que os espíritos responderam a Kardec nesta pergunta. Ela o segue na sua vida de espírito. Ela quem, Solange? A influência. Exatamente. A influência que Kardec acabou de perguntar, né? Essa influência, continua, querido. O segue na sua vida de espírito até que ele tenha tanto domínio sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Tá vendo que interessante? Então a gente vê que os espíritos que querem fazer o homem falhar ou trazê-lo para o seu lado, continuam ao longo da vida influenciando, tentando influenciar o homem. E isto vai ajudar o espírito que está se fazendo, se modelando, a ele aprender e a ter resistência. Se você, de repente, foi amigo de uma família e essa família depois você viu que tinha muita gente ruim, feia, fazendo maldade, e você fala assim, puxa, a gente andou com esse povo, mas olha, eles fizeram isso, mas aquilo, eu não quero me confundir com essas pessoas. Eu vou começar a dar uma desculpa, não vou mais nas festas, vou ficar em casa, digo que eu estou doente, e aí a gente estuda o que a outra família vai fazer, o que ela já fez, para a gente ver se vale a pena ter essa outra vizinha aqui nos ajudando. Então, o que acontece? É que o homem, à medida que vai ganhando experiência, ele começa a discernir. E ele, como diz a resposta aqui, você vai ver de novo na tela, as influências dos espíritos seguem os homens, seguem os espíritos encarnados, até que o encarnado tenha tanto domínio sobre si mesmo, que os espíritos maus desistam. Então, não vale a pena. Não dá. Com esse cara não dá certo. Não dá certo. Tem uma historinha muito interessante com o Chico. Apareceu um espírito horrível. Chico estava assim, de repente apareceu um espírito que parecia o demônio. Tinha a aparência do capeta. E ele ouviu assim, Chico Xavier, o que você me chamou? Aí Emmanuel falou pro Chico assim, não diz que não chamou. Não diz que não chamou. O Chico tremeu. Aí o Chico não podia dizer que não chamou, respondeu assim, ai, seu espírito, eu chamei o senhor sim. Era o capeta, a forma era o capeta. Aí o Chico falou assim, aí o espírito respondeu, o que você deseja? Com aquela voz tão angelical que o capeta tem. O que você deseja? Aí o Chico coçou a cabeça, querendo arrumar um tempinho. Aí ele respondeu assim, ai, sabe o que acontece, seu espírito? É que eu estou passando tanta aflição, tanto problema, que eu chamei o senhor para pedir que o senhor rezasse para as forças que o senhor acredita, que o senhor rezasse e pedisse ajuda para mim. O espírito olhou assim para ele, botou a mão na cintura e disse assim, Chico Xavier, as coisas com você estão muito difíceis. E foi embora. É bem isso que os espíritos disseram. Desde que você tenha domínio sobre você e você não ceda nem pelo medo, nem pela paura, nem pela vontade de fugir, os espíritos desistem de obsediar você. Isso mesmo, gente, nós vamos ter que fazer um breve intervalo, mas antes disso eu vou lembrar vocês da nossa campanha Espiritoteca, que visa a divulgação de vários livros espíritas a diversos lugares, a hospitais, presídios, a casas de repousos, a centros espíritas pequenos, tudo isso para divulgar a doutrina, para levar coisas positivas às outras pessoas. E você pode participar com apenas R$12, fazendo a sua doação de R$12, você vai auxiliar que toda essa obra possa ser difundida a diversos lugares. Basta ligar no 0 operadora 11 4966 5775. Ligue para a gente agora que nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta.
Olá, estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Para você que se sintonizou conosco agora, você pode participar conosco através do Facebook da TV Mundo Maior, onde você vai encontrar um post e responder a nossa pergunta. O que será diferente entre bons e maus espíritos nas suas buscas pela perfeição? Então, envie seus comentários, sua resposta. Nós já temos várias participações, inclusive eu gostaria de dizer que você pode participar também através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827. Então, nós já temos várias participações, nós agradecemos inclusive o olá da Margarete Lopes Vieira, do Wilson Alves, da Jane Yondaime, do José Antônio Ferraz Sayal, do Adalberto Alonso Sola, e da Ana Maria Velt. Um grande abraço a todos já pela participação. Nós lembramos que nosso programa está sendo exibido apenas pelo Facebook no seu ao vivo. Mas depois que terminar, o YouTube estará também abrindo o nosso programa para que você que não pôde assistir no ao vivo possa ver a temática de hoje, não é mesmo? Então, obrigado por você que está conosco e se você puder, não esqueça de dar o seu joinha, o seu compartilhamento, mandar isso para os seus amigos, para mais pessoas saberem como é que nós evoluímos, não é mesmo? Porque essa pergunta que a Solange acabou de fazer, ela estará contida na resposta que nós vamos ver agora, nos próximos minutos. E você vai entender bem o que significa a evolução para cada um de nós, como espíritos, não é? Por isso nós vamos para a pergunta 123, esta que você já vai ver na tela. Por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Eles podem seguir o caminho do bem e o caminho do mal. Nós vimos a resposta lá atrás. Eles têm liberdade. Aí Kardec quer saber, mas por que Deus deixa eles seguirem o caminho do mal? É uma pergunta que, se é a vontade de cada um que define, a princípio Deus não teria lá muita coisa para impedir, não é mesmo? Vamos ver o que os espíritos responderam a essa pergunta de Kardec? Vejam lá. Pode-se dizer assim, a sabedoria de Deus está na liberdade que Ele deixa a cada um de escolher, porque cada um tem o mérito de suas obras. Os espíritos, então, estão reforçando o fato de cada um, que é criatura, poder aprender através das escolhas que faça. Não é que Deus teria que impedir que eles escolhessem o caminho do mal. Tipo assim, o Adão, para um pouquinho a cena aí. Você vai comer essa maçã? Você lembra que eu falei pra você que não era pra pegar a maçã justamente da mão da cobra? Não faz isso agora. Não faz agora. Não. Vai ser muito ruim pra você. Eu vou voltar um pouco o tempo. Então, quando a Eva vier toda beleza, toda assim, formosa, oferecer a maçã, você vai falar para ela, não vou comer não, que Deus falou comigo, que não era para comer. Cuidado com a serpente, que ela está tentando vocês. Se Deus estivesse se metendo no meio do caminho, que liberdade Adão teria para dizer, eu quero comer a maçã, que eu sei que eu não devia? Ele não teria liberdade. E é isso que os espíritos estão dizendo. Ora, pode-se dizer, a sabedoria de Deus está na liberdade que ele deixa a cada um de escolher. Porque cada um terá o mérito de suas escolhas, de suas obras, daquele caminho que ele resolveu adotar. É a premiação de quem economiza é ter o recurso. E aquele que prefere ter a dívida, terá a dívida. Então, é a cada um que se dá a chance de ele mesmo colher o fruto que ele plantou. Por isso que Deus é sábio. Aí então, Kardec, satisfeito com a resposta, ele vai na mesma temática para o slide seguinte, perguntar aos espíritos. Uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos. Kardec está tratando de esmiuçar a resposta. Os espíritos superiores disseram, na sua origem o espírito é simples e ignorante. Ele pode seguir o caminho do bem, pode seguir o caminho do mal. Ele que escolhe. Então Kardec está dizendo, ora, se desde o começo existem espíritos que seguem o caminho do bem absoluto e outros que seguem o caminho do mal absoluto, quer dizer então
que deve haver entre esses dois extremos, o do bem absoluto e do mal absoluto, degraus intermediários entre eles. Podemos concluir isso então assim? Ou só existe o mal absoluto ou o bem absoluto? Só existe o inferno de sofrimento e o paraíso de delícias? Será que é isto? Ou deve haver degraus intermediários? Vamos ver o que os espíritos responderam a essa questão 124. Olha aí, ó. Sim, certamente. E os que estão nos graus intermediários são a grande maioria. Ah, então começamos a entender a lógica dessas leis. Entre o bem absoluto e o mal absoluto, existem inúmeras variantes, inúmeros patamares, nos quais estão espíritos nas condições intermediárias. Não fazem o mal absoluto, fazem um pouco de mal, não fazem nenhum bem. Tem outros que fazem um pouco de mal e fazem um pouquinho de bem. Tem outros que fazem mal e fazem bem, mais ou menos na mesma medida. Tem outros que fazem mais bem do que mal, mas ainda fazem mal. Tem outros que fazem muito bem, mas ainda fazem um pouquinho de mal. Então você vê, e eu tô simplificando aqui, né, Solange? Exatamente. Existem muitas variações, variáveis. existem muitos ambientes em que nós podemos ser bons, enquanto que em outros ambientes nós mesmos somos maus. Há pessoas que são excelentes pais de família e são péssimos patrões. Eles escorcham, eles oprimem seus funcionários para trazer para casa o presente que eles vão dar para os seus filhos. Como pais, são bons. E como patrões, como gerentes, são ásperos. Então você vê, por isso que os espíritos respondem, sim, existem, certamente, uma infinidade de degraus. E são a grande onde maioria. estão a grande maioria dos espíritos. Lá está a grande maioria. Entre o bem absoluto e o mal absoluto, a maioria está no meio do caminho. Não é espírito puro e também não é dos piores. Está aprendendo. Ah, interessante. Aí vemos a pergunta do slide 15, do slide 14, isso mesmo. Pergunta 125. 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade dos outros? Agora, antes de ver a resposta, Solange, qual é a pergunta isca do nosso programa lá no Facebook? Vamos passar para vocês a Vamos pergunta lá? isca. O que será diferente entre os bons e maus espíritos nas suas buscas pela perfeição? Ou seja, bons e maus espíritos, eles saem de um lugar para chegar ao outro. Então Kardec pergunta, e agora a gente te pergunta, o que será diferente entre as buscas da perfeição que os bons espíritos fazem e as buscas da perfeição que os maus espíritos fazem? Será que os dois vão poder chegar à perfeição? Que é a pergunta que Kardec faz na 125. Olha aqui, os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade dos espíritos que seguiram o caminho do bem? Poderão? Ou, não, você já foi mal lá no passado, agora os que estão bons aqui desde o começo estão reclamando que você está querendo chegar no mesmo lugar. Você não pode. Será que existe uma lei que exclua aqueles que escolheram o caminho do mal para chegarem à perfeição? E só permitam uma casta pura, puríssima, daqueles que começaram a ser certinho desde o começo? São perfeitinhos. Kardec quer saber se tem alguma diferença, alguma casta especial nessa questão. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade dos outros? E aí, Solange? Vamos ver? Vamos ver a resposta no próximo slide. Resposta é... Sim! Porém, as eternidades serão para eles mais longas. Isso é interessante. Eles podem, então, ser tão puros quanto os espíritos que começaram pelo caminho do bem? Podem. Podem. Sem nenhuma diferenciação. Podem chegar no mesmo lugar. Mas aí vem a resposta. Aliás, vem a nossa pergunta do Facebook. O que será diferente entre bons e maus espíritos nas suas buscas pela perfeição? Ora, se bons e maus podem chegar lá no mesmo lugar, qual a diferença entre os bons e os maus?
na sua busca por essa perfeição. Solange, os bons enfrentarão desafios? Sem dúvida. E os maus? Também. Muitos desafios. Os bons terão doenças? Sim. Quando encarnados? Claro. E os maus? Também. Os Muitas. bons passarão por aflições materiais, ficarão às vezes passando fome, sem ter dinheiro para pagar a conta? Sim. E os maus? Também. Os bons podem ser presos? Podem. E os maus? Também. Também. Ou seja, se você pensar bem, não existe diferença nenhuma entre as lutas que os bons precisam fazer para chegar à perfeição e as lutas que os maus precisam fazer para chegar à perfeição. Não tem diferença entre as lutas, mas tem uma diferença. A diferença... Não. Não? Os Ajuda. dois têm que ter vontade. Vontade, eu A ia vontade os dois têm que ter. Espíritos que são bons têm que ter vontade, porque eles... Não é só porque, eu gosto do bem e aí já evolui. Não, eles têm que lutar para fazer as coisas acontecerem. A E os diferença espíritos é que que têm má vontade, eles precisam de vontade para ir no caminho do bem. A diferença é que um vai chegar antes, outro depois. O tempo. É o tempo. O tempo. É a mesma coisa que você perguntar, qual é a diferença que um bom aluno e um mau aluno terão em completar o curso básico da escola? Eles terão que assistir a aula? Terão. Terão que fazer prova? Terão. Eles terão que assistir professores exigentes? Terão. Eles terão o direito de ir pro recreio? Terão. Qual é a diferença? É que um vai chegar na 8ª série dentro do tempo previsto. O outro vai levar 5, 6, 7, 10 anos mais para chegar lá. A única diferença entre bons e maus para atingir a perfeição é o tempo que vai levar por culpa dele. Por culpa do interessado. Não é porque Deus é mau. Deus não quis ajudá-lo. Por isso que a resposta que a gente viu foi essa, desse slide, que o nosso querido Everaldo vai colocar de novo. Os dois podem chegar à perfeição, sim. Porém, as eternidades para os maus vão ser mais longas. Eles deverão levar mais tempo. Porque eles são rebeldes, cabeça dura, teimosos, até resolverem caminhar pelo caminho mais adequado. Aí vem Kardec fazendo um comentário, logo no último slide de hoje. Vamos ver. Por esta expressão, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, visto que não lhes é dado anteverem seu termo. E essa ideia se renova em todas as provas nas quais eles sucumbem. Você vê, então, que Kardec ele entende as eternidades a que os espíritos superiores se referem como uma noção de interminável período que os espíritos inferiores têm pela perpetuidade dos seus sofrimentos. Pessoas que não entendem o porquê estão sofrendo falam, esse sofrimento vai acabar comigo, eu tenho uma eternidade. Porque não entendem que é preciso passar por aquilo até que chegue o aprendizado que aquele sofrimento está fornecendo. Então, os espíritos imperfeitos, eles não têm muita noção de Deus, está lá na pergunta que nós já estudamos a partir da escala espírita da questão número 100, e eles não fazem noção do que está acontecendo. Eles não entendem como são essas leis. Eles acham que o sofrimento há de ser eterno. É por isso que, para eles, essas eternidades, explica Kardec, elas serão mais longas, uma vez que eles não conseguem ver o termo, o fim daquele sofrimento. Eles não imaginam que possam ter o término da dor que eles estão vivendo. E isso é uma coisa importante para que eles aprendam, por fim, a se esforçar, a fim de vencerem a si mesmos neste trajeto. Esse é o comentário que Kardec faz sobre a questão 125, que nós acabamos de ver aqui. Que todos os espíritos, bons ou maus, chegarão no mesmo lugar. Aliás, sabe o que acontece, Solange? Ao dirigir-se aos seus discípulos, Jesus diz assim: pois eu vos digo que ladrões e prostitutas entrarão no reino do céu antes do que vós. Porque vocês dizem Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. Enquanto eles
escutam e praticam. Arrependidos, os ladrões e as prostitutas se renovam. Mas vocês que me seguem dizem, sim senhor, isso é bonito, isso é lindo, e viram as costas e continuam fazendo as mesmas bobagens. Jesus fala isso, que ladrões e prostitutas chegarão antes do que vós no reino dos céus. Porque não adianta falar Senhor, Senhor, é preciso mudar. E é isso que nós vamos encontrar também no livro dos Espíritos. Nós terminamos... André, só um Solange. pouquinho. É por isso que a gente escuta, às vezes, muitos comentários de orientações ou no esclarecimento na casa espírita, de espíritos, que às vezes se comunicam dizendo, eu estou nesse sofrimento eternamente, não sei quanto Deus tempo não me faz. ama, Deus não quer saber de mim, Deus me deixa nesse lixo, nesse atraso. Isso. E a gente escuta muito isso. Eu estou aqui há uma eternidade. Deus quer dizer, não existe, porque se existisse já tinha me tirado dessa situação. Isso. Eu nem sei há quanto tempo que eu estou nessa desgraça. É isso mesmo. Isso mesmo, eles não têm essa noção de que as provas terão um término, mas que isso está lá adiante em virtude deles mesmos, né? Do atraso deles mesmos. Então é isso. Nós temos mesmo. participações. Vamos lá? Vamos lá? Deixa eu pegar aqui meu óculos, olha. Rivail Modesto, na minha opinião, não existe espíritos desencarnados maus. São os espíritos encarnados que os fazem ser maus. Sou de Ribeirão Pires. Bem, Rivail, essa sua opinião é interessante, só que nós devemos nos lembrar que todos nós escolhemos caminhos. Não podemos acreditar a maldade dos espíritos, a maldade dos encarnados apenas. Devemos entender que nós somos criaturas que temos afinidades e eles também. Portanto, aqueles que se aproximam nos mesmos padrões, eles se buscam e se encontram. Só que quando a gente morre, a gente não fica limpinho, perfeito de uma hora para outra. Nós vamos para o outro lado com os defeitos e virtudes que nós já acumulamos. Por isso, na vida real, continuamos bonzinhos ou mauzinhos como éramos aqui. Seria impor aos outros uma maldade que não é deles. Isso não é lógico e também não é cristão. Isso, o Carlos Portela, ele comenta o seguinte, livre-arbítrio, a liberdade de ser e existir. Ele está dando se referindo à pergunta. Mas o livre-arbítrio é a vontade, e os dois, bons e maus, precisam exercer a vontade. Porém, enquanto não exercem a vontade com denodo, com força, os maus espíritos levam muito mais tempo para chegar no mesmo lugar. Isso. O Luciano, Rádio Santa Catarina, fala o seguinte, a maldade é um estado temporário do espírito que não conhece as leis de Deus. O que lhe falta é a experiência em todos os níveis da vida humana. Exatamente, Luciano. Mesmo, isso é Luciano. verdade. Os espíritos também acabaram de dizer. Só que você não respondeu a questão. A questão é, se bons e maus chegam ao mesmo lugar, qual é a diferença na luta de cada um deles, não é? É o tempo. Um leva menos tempo do que o outro, que é o mal, ao adquirir experiências por esse caminho, tá bom? Obrigado pela sua participação. A Lúcia Helena Machado fala o seguinte, um espírito bom na Terra continuará bom na espiritualidade. Um espírito mau, da mesma forma, continuará mal, até que se arrependa e queira se modificar. E isso é muito. Isso está na questão 194 do Livro dos Espíritos. Você procure a questão 194 e ela está respondendo exatamente isso aí. Que um mau espírito pode ocupar no futuro um corpo de um homem bom se ele melhorar. Mas um bom espírito não pode nunca nascer no corpo de um homem mau. Agora, a questão não era esta. A questão é exatamente qual a diferença entre bons que estão lutando e maus que estão lutando para chegar à perfeição. O caminho dos maus é mais longo. A Sueli Bonacina nos manda uma mensagem. Muito obrigada, Sueli, pela participação. E o João Xadá Júnior é a moral elevada que diferencia e o trabalho no bem, além dos bons pensamentos, esta é a diferença. Veja só, João, aí também não tem diferença, porque bons e maus precisarão fazer o bem. Eles terão que se esforçar nas lutas, eles terão que enfrentar desafios. A questão é que os bons são mais dóceis e eles aprendem rápido. Os maus são teimosos, eles roem a corrente. Então eles têm que passar mais vezes por testes. É como um mau aluno que tem que ficar de reprovação, vai ter que ficar como é que fala? De dependência, não é? Ficar lá arrastando o curso dele para o fim, não é? Nós temos a participação da Sônia mandando um boa tarde, da Eliane Ornelas. Chegar à perfeição é o objetivo
de reencarnarmos. Todos nascem simples e ignorantes. A Maria Margarida Saraiva Ferrão também nos passa um abraço grande uma pra resposta ela. bem grande, um grande abraço. E a Miriam, a perfeição consiste na caridade, domínio sobre o egoísmo, orgulho, desapego, inveja, dominando todos os maus sentimentos. Sim, Miriam. Muito obrigada, Miriam. Essa é uma coisa que os dois têm que fazer. Os perfeitos e os não perfeitos. O problema é que uns fazem mais depressa, os outros demoram mais para fazer. É isso mesmo, André. Já estamos finalizando. Puxa vida! Passou depressa Não o programa. esqueça de dar o seu joinha, compartilhar o nosso sinal, nosso endereço. Mais pessoas podem assistir e todos nós aprendemos juntos, não é mesmo? Isso mesmo, nós agradecemos a sua participação e agora que estamos encerrando o programa, ligue pra gente no 0800 12 18 38, inscreva-se no Clube Amigos da Boa Nova, faça parte dessa grande família, seja uma semente de luz que vai levar muitas coisas positivas às outras pessoas. Nós esperamos vocês na próxima edição do programa Espiritismo Sem Mistério. E olha, daqui a pouco o YouTube vai mostrar o programa todinho para você poder assistir, falar para seus amigos, vai lá, assiste o programa, dá o seu joinha, inscreva-se no nosso canal e ajude o mundo a ser melhor como a TV Mundo Maior está tentando e conseguindo. Um grande abraço. Grande abraço, até lá.